né? E isso levava a um compromisso, quer dizer, as pessoas ficavam lá porque tinham um compromisso com determinada mensagem, com determinada posição, né? E nesse ponto Orlando Dantas era o maestro. Havia figuras extremamente interessantes, como o Pascoal Mainá, o Zé Rosa de Oliveira Neto, o Van Valença, Luiz Antônio Barreto, o Anselmo Góes. O Anselmo passou um tempo, até diversos outros jornalistas que passaram, que fizeram sucesso. Na verdade, a Gazeta foi a grande escola de jornalismo. Isso virou até um chavão, né? Todo jornalista dizia, não, a Gazeta era a grande escola, mas era mesmo, né? Era lá onde se aprendia jornal. A Gazeta de Sergipe era quase um partido, uma cátedra. Denunciou crimes, apurou abusos, fiscalizou administrações e investidores aqui no nosso estado. A denúncia do caso Lume foi marcante, mostrou a sensibilidade investigativa do jornalista Orlando Dantas. Desde o começo, Orlando Dantas denunciou que ele não tinha idoneidade financeira para o projeto, nem idoneidade técnica, que ele estava querendo apenas ou ganhar dinheiro, seja de multinacionais que não queriam que explorasse o projeto Potássio, ou negociar com a concessão, e isso prejudicaria o estado de Sergipe. Outra luta memorável foi do Porto de Sergipe. Ele lutou pelo porto, ele achava que a solução que deram depois era uma solução muito pequena, que era do porto de mar aberto, cara e não era atraente, que deveria haver um porto estuarino, que seria muito mais interessante, etc. E eram lutas para que pessoalmente ele não seria beneficiado em nada, isso é que era extremamente importante. Quer dizer, ele não era empresário do ramo, não era empresário do setor, não ia se beneficiar porque havia um porto aqui ou ali, ou não havia beneficiar se o Grupo Lume saísse ou se o Grupo Lume ficasse. Pessoalmente, ele não teria nenhum interesse, certo? Mas ele tinha o interesse do Estado de Sergipe, o interesse patriótico, o interesse de Sergipe. Isso é extremamente importante. Se posicionar contra os poderosos custou caro à Gazeta de Sergipe, pois em determinados momentos teve que arcar com a ira dos criticados. Havia uma história que era uma pichação que se fazia, que os adversários políticos faziam, que era fogo na Gazeta. Era toda uma campanha de colocar fogo na Gazeta. Então diziam fogo na Gazeta, era uma campanha que tomou. E pichavam, quando tinha alguma coisa, pichavam na frente da Gazeta, que era então na Avenida Rio Branco, pichavam na frente do prédio fogo na Gazeta. Em 68 ou 69, então, de fato, tocaram fogo na Gazeta. As ameaças não intimidavam Orlando Dantas. No jornal, ele sempre assumia as responsabilidades. Seus jornalistas não ficavam descobertos. Ele dizia, olha, eu quero um jornal combativo, vocês não podem deixar o erro sem condenar, sem criticar. Agora, não se incomode que eu assumo. E ele assumia realmente, entendeu? Muitas vezes o jornalista numa cidade, num estado e numa cidade pequena como a nossa, né, em que todo mundo se conhece, muitas vezes ficava descoberto, porque ia fazer uma crítica e acabava, né, sendo odiado, o camarada criticado queria tirar reveses e tudo. E ele dizia, olha, quem escreveu fui eu, o responsável sou eu. Orlando ligava para mim e disse, você sabe editar o jornal? Porque se não souber eu vou lhe ajudar aí. Não precisa não, eu faço o jornal. E ele telefonava de meia hora, de 30 em 30 minutos, querendo saber qual era o noticiário que ia sair, qual era a manchete que ia sair. Agora, tinha uma coisa, ele não abria mão de fazer os editoriais. Os editoriais só quem fazia era ele. Ele sempre assinava, tá? Se responsabilizava, mesmo as matérias não assinadas, ele se responsabilizava, mesmo quando alguém escrevia alguma coisa que alguém ia reclamar, ele assumia, tá? Ele não deixava ninguém no desamparo não, do jornal, né? Mesmo que muitas vezes ele recriminasse a pessoa, dizia, olha, não devia ter feito por assim, tá? Mas ele assumia e ele não deixava ninguém no desamparo. A Gazeta de Sergipe continua sendo uma legenda no jornalismo sergipano. Revisitar suas páginas é aprender muito sobre os últimos 50 anos da vida do estado. Só Orlando Dantas, um homem corajoso, estudioso e de grande visão, poderia criar o jornal como foi a Gazeta de Sergipe, a grande escola de jornalismo do nosso estado. Personagem fascinante.
Orlando era um tipo que tinha certos contrastes. Ele era um homem altamente democrático, um homem muito culto, muito preparado, e era empolgado pelas ideias democráticas, mas ele era um homem também afirmativo, era um personalista, um pouco personalista, né? As coisas dele eram levadas conforme as ideias dele. Ele discutia os assuntos, mas quando resolvia começar, era segundo a forma dele. Né? Mas ele era um homem fascinante justamente porque ele provocava na gente esta inquietação de aperfeiçoamento, de cultura, de conhecimentos. O trabalho dele, não só na imprensa, o trabalho dele na área de sociologia, na área de economia, as intervenções dele no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, o CONDESE, tudo isso mudou a face de Sergipe, porque realmente ele era um sujeito brigador, certo? Quando ele tinha uma posição, ele brigava por ela até conseguir resultados finais que fossem bons, não para ele, mas para a sociedade de modo geral. O conjunto é conhecido como só Orlando Dantas, né? Conjunto Jornalista Orlando Dantas. E quando a gente diz isso, o pessoal faz, é jornalista? Tem jornalista na frente? Quando o Orlando Dantas morreu, em 9 de abril de 1982, lá no cemitério, o professor Cabral Machado fez uma oração fúnebre que eu jamais esqueci. Aí ele comparou Orlando Dantas ao conde de Warwick, o Richard Neville, que era um cavaleiro inglês que foi cognominado o Fazedor de Reis. E disse Cabral Machado naquela época que em Sergipe, Orlando Dantas, tal qual Neville, tal qual Warwick, ele não foi rei, mas foi um fazedor de reis. Era uma figura muito importante na história de Sergipe. Mas para a gente que trabalhava era meu avô. Né? E isso era muito importante, né? Muito emocionante. Tá? Era uma figura, era o avô, né? Querido. Espero que você tenha gostado de conhecer a história do jornalista Orlando Dantas. O prazer em conhecer fica por aqui. Até o próximo encontro. Olá, estamos hoje na cidade de Lagarto, a 75 quilômetros da capital. Vamos contar para você a história de Silvio Romero, um intelectual sergipano que revolucionou a